Olá, pessoal. Sou Rodrigo Fercinetti, sócio do Escritório Brasil Salomão. Estamos em mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão. No episódio de hoje, teremos a grata satisfação de discorrer, conversar um pouquinho com o nosso sócio na área tributária, coordenador da unidade de São Paulo, sobre tributação internacional. E também estamos aqui com Evandro Grilli, meu sócio, companheiro de diretoria executiva, companheiro de bancada aqui no Pod Brasil. Muito prazer, doutor Evandro, estar com o senhor aqui novamente. Prazer é meu, ainda mais receber o Gabriel aqui, né? A gente se vê de tempos em tempos, que ele está lá em São Paulo, né? Seja muito bem-vindo ao Pod Brasil e que seja a primeira de muitas outras que virão. Gabriel, olha, a gente tem o costume aqui no escritório, de antes de entrarmos no tema que será o objeto aqui da nossa pauta de hoje, pedir para você contar um pouquinho da sua história e até a sua relação com a tributação internacional. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar conosco aqui e, por favor, vamos começar a aquecer os tambores aqui. Vamos lá, obrigado Rodrigo, obrigado Evandro. Prazer estar aqui com vocês, meus queridos sócios, amigos, né? Sempre uma honra e um prazer voltar a Ribeirão Preto, para a nossa matriz, né? Para a casa que me acolheu e onde tudo começou. E a minha história começa aqui, Rodrigo, respondendo a tua pergunta, em 2003. Né? Eu ainda estagiário e recebi aqui a oportunidade de fazer uma entrevista para estágio aqui no escritório. Na época, inclusive, quem me entrevistou foi o Marcelo, né? E eu tive a sorte de responder a pergunta crucial, né? A quem você torce? A quem você torce. Acertei. Respondi Corinthians, obviamente. Fui contratado ali e tive a honra de aprender com os melhores, né? Com o Marcelo, você, Evandro, Zé Luiz e tantos outros, Klaus, né? Tantos outros que aqui trabalham. Não vou nominar todos para não ser injusto. Então, a minha vida profissional começa aqui em 2003, né? Em 2004, eu já formado, recebo convite para integrar a área tributária, e tributária estadual, né? Naquela época, e quando a gente ainda tinha essa divisão de uma maneira mais explícita, e aqui fui, né, trabalhando, desenvolvendo as minhas atividades, aprendendo com vocês, né? Acho que tudo que eu sei hoje da advocacia e acho que da vida profissional como um todo, eu devo ao escritório, aos mestres que eu tive aqui. Doutor Brasil, então, né, tenho aqui que mencioná-lo, é uma escola por si só. E em 2012 me veio a ideia, né, já tendo concluído o mestrado aqui no Brasil, me veio a ideia de fazer um curso fora, fazer um mestrado fora. Achava que tinha a ver também com o momento do escritório, de uma eventual expansão de áreas, pensar numa internacionalização. E aí, tomada a decisão por seguir esse caminho, em 2013 eu vou para a Inglaterra, faço um curso lá, né, de um ano e... Fiquei lá 1 ano e 4 meses, fui em setembro de 2013 e retorno ao Brasil em dezembro de 2014. Para minha sorte, né? Mudou a minha vida profissional e pessoal, porque lá conheci a minha esposa, né? Hoje mãe dos meus filhos. E então é engraçado como a minha vida no escritório tudo se entrelaça. Acho que é de todos nós, né? As nossas, de uma certa forma, tudo vai, né? Se encaixando. Tudo vai se encaixando, né? E eu tenho que dizer, eu só fui porque recebi total apoio do escritório para fazer essa aventura. Obviamente, me licenciei do escritório por esse quase um ano e meio, com apoio total, repito, com tudo planejado, tudo pensado. E o combinado na época é que eu voltaria para São Paulo, né? E eu me lembro muito bem de um dia, eu ainda lá na Inglaterra, você me ligando, Rodrigo, falei, e aí, quando você volta, tal, estamos te esperando para começar aqui em São Paulo. Nossa, eu lembro disso. Óbvio que teve toda essa dor, né, de sair aqui da matriz, sair aqui de casa, sair de Ribeirão Preto, porque a minha vida aqui, de novo, né, profissional e pessoal, estava muito entrelaçada. Aqui eu tinha e tenho até hoje, graças a Deus, grandes amigos, né? Quando eu venho aqui eu me sinto tão bem, né? É uma sensação de verdadeiramente voltar para casa. E comecei então a minha vida nessa segunda etapa no escritório,
que é lá em São Paulo, né? Em dezembro de 2014, então vou fazer 10 anos de São Paulo esse ano. Inacreditável. Caramba. A gente começa a desenvolver as atividades lá, o escritório lá, a nossa filial de lá, graças a Deus, cresceu muito nesse período, mudou bastante, né, a cara e até as nossas áreas de atuação. Paralelamente a isso, veio o projeto de Portugal, né? Quer dizer, é o momento em que o escritório começa a se internacionalizar. E óbvio, quando a gente fala de Portugal, a gente fala de Europa, né? Muitas vezes o nosso cliente vai para Portugal, mas mirando a Europa, o mercado europeu, vai ter que se planejar, vai ter que pensar em como ficarão os negócios dele aqui, como se estabelecerão lá, e a gente tem que olhar isso do ponto de vista jurídico, principalmente tributário. Então, nesse momento, eu acho que eu tive mais do que nunca a chance de começar a desenvolver o que a gente tem chamado hoje da área de tributação internacional no escritório, né? E eu acho que temos tido um sucesso bacana, né? Portugal hoje cresce muito, virou assim um ponto de interesse, eu digo até de confluência dos brasileiros, né? Impressionante a comunidade brasileira. Num primeiro momento, a gente tinha um fluxo migratório de pessoas que iam procurar trabalho, procurar emprego. Hoje a gente vê o empresariado, né? Pessoas que vão para efetivamente começar negócios ou expandir os seus negócios. Né? Exatamente, montar uma subsidiária do seu negócio. Portugal tem muitos incentivos e óbvio, né? Sem contar outros países da Europa ou até mesmo Estados Unidos. Então, foi bacana. Esse é o breve resumo aí de toda a história e como a gente chega no tema de hoje. Legal, bacana te ouvir. Vai passando um filme aqui, né? Passa o tempo muito rápido, né? Parece que foi ontem que tudo isso aconteceu e você vai fazendo a retrospectiva. 2003 já se vão 2003, anos. Nós dividimos a sala, eu, Gabriel e o Dr. Jair Lopes. Exatamente. Lembra disso? Já se vão 21 anos de escritório, 2014 em São Paulo, já se vão 10 anos em São Paulo, né? E assim, o mundo globalizado também, ele te coloca numa posição de fazer transações internacionais sem sair do lugar, né? Exato. Hoje, se você quiser abrir uma conta nos Estados Unidos... Falávamos disso. Para poder fazer investimentos lá, isso é totalmente... Facilitou bastante. Possível, permitido, e você tem aí um tratamento jurídico, tributário, que precisa ser observado, né? Mas o mundo passou a ser algo em que divisas financeiras já não tinham fronteiras, mas agora mais ainda, né? Se você for viajar para criptomoeda, então, exato. Meu Deus. Não, e a facilidade é tamanha. A gente conversava disso, né? Antes de iniciar aqui nosso debate. A facilidade é tamanha que sequer o idioma você precisa saber. Imagina. Né? Você consegue aplicativo do utilizar Banco Nacional. A moeda chinesa, independentemente de qualquer coisa. Sim, sim. Mas eu acho que a primeira pergunta que seria legal a gente começar aqui, Gabriel, até porque tem muita confusão sobre esse assunto, é sobre o conceito de tributação internacional. Daqui a pouquinho nós vamos avançar um pouco mais para as inúmeras alterações tributárias que temos tido no Brasil nos últimos 2 anos. É um negócio maluco, nós que somos especialistas aqui, temos grandes dificuldades em fazer o acompanhamento e até recordar o que já mudou, o que não mudou, o que mudou recentemente. Eu fico imaginando todos os empresários, todos os nossos espectadores aqui, né? Mas eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia abordar aqui é o conceito de tributação internacional. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, para a gente... É interessante, Rodrigo, porque muitas vezes as pessoas pensam que quem é especialista em tributação internacional conhece as legislações de todos os países do mundo, né? Então, nem o chat GPT. Exatamente. É comum, às vezes, um cliente falar, olha, estou investindo nos Estados Unidos, o que eu tenho que pagar de imposto lá? Né? É impossível responder essa pergunta, porque não tem como nós, advogados, conhecermos as legislações de todas as jurisdições do mundo. Aliás, está difícil, como você diz, conhecer aqui. Né? Aqui já é quase um planeta à parte. Exatamente. Então, a tributação internacional, quando a gente usa essa expressão, a gente se refere aos reflexos tributários que operações internacionais, transnacionais, vão ter
do ponto de vista da legislação tributária brasileira. Sim. Muitas vezes envolvendo, por exemplo, a análise ou estudo de tratados, acordos para evitar a dupla tributação. O Brasil tem alguns acordos firmados com alguns países, Portugal, por exemplo, né, a gente acabou de falar, mas vários outros países da Europa, América Latina. Então, a tributação internacional pode e deve envolver análise de outras jurisdições? Claro, é preciso que haja esse olhar conjugado. Quando a gente fala de Portugal, onde a gente tem um escritório, temos o nosso sócio lá, o Fernando Senise, né, a gente consegue entregar esse olhar completo para o cliente. Quer dizer, ele vai entender qual é a carga tributária dele, somadas as jurisdições Brasil-Portugal. E o bolso, às vezes, é um só, né, pagando aquela carga tributária, e é fundamental. Quando a gente vai para um outro país em que a gente não tem essa atuação, aí nós temos vários parceiros, Estados Unidos, na própria Europa, com quem a gente consegue trabalhar, né, faz esse estudo e tenta conciliar o melhor arranjo jurídico tributário para otimizar a carga tributária. O importante é saber qual o suporte, quais as diretrizes. Esse acho que é o ponto principal de toda e qualquer especialista em tributação internacional, né Gabriel? E dentro dessa pergunta aí, envolvendo essas questões, envolvendo as alterações legislativas, o que você poderia destacar? Estamos falando muito de reforma tributária, isso é importante que seja dito, os novos tributos, né, o IBS, CBS, o imposto seletivo, só que nós temos muitas mudanças acontecendo em paralelo a todos esses projetos. Então, acho que esse é um ponto também que, se você puder destacar. Quando se começou a falar em reforma tributária, esse governo mais precisamente, se falava em duas etapas da reforma tributária, né? A primeira, que seria a tributação do consumo, e a segunda, que seria a tributação da renda. Mas é interessante, como você mencionou, porque a gente já está vivendo de modo paralelo a reforma da segunda etapa, né? Quer dizer, nós tivemos inúmeras legislações recentes alterando, impactando a tributação da renda. Então, temos exemplos aqui, para falar do âmbito internacional, né, a lei que trata da tributação das offshores e investimentos do exterior. Essa lei, que foi aprovada no final do ano passado, impacta diretamente investimentos já existentes e planejamentos a serem feitos, né? No próprio âmbito da reforma, a gente teve a alteração do ITCMD. Havia uma discussão, para quem não conhecia, sobre a competência dos estados para tributar doações e heranças no exterior. Na verdade, a gente fala doações e heranças no exterior, doações feitas ou realizadas por doadores com domicílio no exterior, né, não residentes do Brasil, e eventuais processos de inventário ou heranças que fossem auferidas no exterior. Não havia competência dos estados para cobrar esse imposto, porque não havia uma lei complementar regulamentando, né, essa competência. E o Supremo Tribunal Federal já havia decidido assim. A reforma veio, e é interessante, porque a reforma, em primeiro momento, versa sobre o consumo, mas trouxe várias questões marginais ali, que são fundamentais, né? E disse o quê? Que enquanto não vem a lei complementar, os estados vão poder implementar e cobrar o imposto sobre doações e heranças do exterior. Então, hoje nós estamos no momento em que o Estado de São Paulo, por exemplo, já tem um projeto de lei em andamento, não só para instituir alíquotas progressivas, mas também regulamentar essa questão, em que a qualquer momento a gente vai ter o ITCMD, aí, ou o ITCD, né, o Imposto sobre Doações e Causas-Mortes, que até então não existia nessas hipóteses aqui que a gente está tratando. Você tocou nesse ponto aí do patrimônio deixado por herança ou doado, né, no exterior, né? Mas quem vai investir ou se mudar para o exterior, né, tem todo um desafio ali de troca de domicílio, manutenção do domicílio. Se a gente pudesse listar assim, quais são os principais problemas que quem vai investir ou mudar de país enfrenta quando sai do Brasil para uma outra nação. Você citou aí os estados que a gente tem tratados de não bitributação, né? Mas tem outros que não têm, né? Então, o que está na agenda, ou pelo menos o que deve estar na agenda de quem tem esses planos? Bacana, Evandro.
problema mais comum que a gente enfrenta hoje, não só com clientes que estão virando clientes agora, quando a gente consegue planejar com antecedência, fica fácil, mas a gente tem muito aquela situação da pessoa que saiu do Brasil, alterou a sua residência, foi embora há 10, 20, 15 anos, né, e não fez a sua declaração de saída, ou a sua comunicação de saída. O que é comunicação de saída? É você dizer para a Receita Federal que você não reside mais aqui. E por que isso é importante? Porque o Brasil, como a maioria dos países do OCDE, inclusive, adota o critério residência para fins de exigência do imposto sobre a renda. Então, quer dizer, quem que a Receita Federal tributa? Aqueles que são aqui residentes, independentemente da nacionalidade. Diferentemente dos Estados Unidos, que adota o critério nacionalidade. Então, é interessante, a gente tem alguns casos, por exemplo, de pessoas que estão de mudança para os Estados Unidos ou pretendem se mudar. Ter o green card pode fazer uma diferença, porque a pessoa adquire a cidadania americana, vira contribuinte americano, mas se ela não saiu do Brasil, ela continua contribuinte aqui. Vai pagar aqui lá? Então, a gente tem que olhar essas duas jurisdições, tem que entender qual é o critério, e uma orientação básica é: informe a Receita que você está saindo do Brasil. Ou se planeje, né, para suportar essa carga tributária. Entenda qual é a carga tributária, cai lá, para que você possa se organizar. No âmbito das pessoas físicas, acho que esse é o problema mais comum. E as pessoas jurídicas, muitas vezes, têm que se atentar que, ao estabelecer um negócio no exterior, ele pode estar criando uma empresa que a gente chama de controlada ou coligada, mas, via de regra, as empresas coligadas no exterior vão impactar a controladora, a empresa controladora aqui no Brasil. Então, se essa empresa controlada tem um lucro no exterior, esse lucro vai ser adicionado, né, ao lucro tributável aqui no Brasil. Entendi. Óbvio, a gente tem nesse meio do caminho os acordos para evitar a dupla tributação. Há alguma discussão jurisprudencial sobre a aplicação dos acordos dessas hipóteses, mas, de novo, tudo depende de um bom planejamento, de um olhar que busque arranjar tudo isso. Mesmo que estes valores de resultado positivo auferidos pela empresa controlada no exterior não sejam remetidos para cá. Não sejam remetidos. Quer dizer, a Receita Federal vai olhar para essa massa e vai dizer, vai tratar o que é receita ou resultado lá de fora como se fosse da controladora brasileira. Exatamente. E vai tributar aqui pelas regras do lucro real, do lucro presumido, dependendo da faixa de regime tributário que a empresa se encontra. Isso é perfeito. Importante. Perfeito, isso aí. E tem dicas de países em que a gente pode excluir este resultado ou esta receita oferida no exterior da base de cálculo dos tributos internos? Tem no horizonte, assim, você falou já de Portugal, que tem acordo de bitributação, mas tem mais algum outro que a gente tem uma listinha para dizer, ó, vai aqui que aqui não vai ter problema? O Brasil tem pouco menos de 40 acordos para evitar a dupla tributação. Então, é óbvio que muitas vezes o investimento no exterior não depende exclusivamente da questão tributária, né? A questão tributária vem a reboque, mas é possível muitas vezes planejar, né? Então, é interessante olhar com quais países o Brasil tem um tratado. Será que eu consigo manter a empresa, né, que seja a matriz desse investimento lá fora, nesse país específico? Mas eu vou precisar ter uma atividade substancial lá, muitas vezes. Então, nós temos países para ficar no âmbito da Europa. Holanda, Espanha, França, a própria Bélgica. Reino Unido, a gente acabou de assinar um acordo que ainda depende de ratificação, né, pelo Congresso, posterior internalização pelo Executivo, mas já está em vias de ter esse acordo implementado. Temos aqui na América Latina com a Argentina, Uruguai, né, na África com a África do Sul, na Ásia com algum Japão. O primeiro acordo que o Brasil tem é firmado com o Japão ainda na década de 60, né, muito interessante. Então, assim, é importante sim olhar para essa lista, porque isso pode desonerar ou trazer algum alívio para fins de carga tributária. E muitas vezes o Brasil adota também o chamado princípio da reciprocidade. Então, quer dizer, mesmo que não haja um acordo, aquele imposto recolhido no estrangeiro pode ser compensado com o imposto a ser recolhido aqui. Então, isso acontece com os Estados Unidos, por exemplo. Não temos um acordo hoje com os Estados Unidos para evitar a dupla tributação, mas como os Estados Unidos permitem essa dedução,
a gente aplica esse chamado princípio da reciprocidade e o contribuinte brasileiro, pessoa física ou jurídica, consegue compensar o imposto pago. É um pouquinho complexo, porque o imposto tem que ser pago, tem que, né, ter um reconhecimento do fisco local de que isso foi recolhido, mas são esses detalhes que a gente precisa olhar para minimizar a carga. E dentro dessa pergunta, muitas vezes, talvez não valha a pena um paraíso fiscal, como no passado ocorreria, né? É óbvio que nós temos países aí com uma tributação amplamente favorecida, mas a depender do seu planejamento, da sua organização, você pode gerar problema aqui. Exatamente. Né? Então, essa é a questão. Muitas vezes, esse país para onde eu estou mandando o meu investimento, ele tem uma carga menor, mas como ele não prevê, não tem uma legislação prevendo que o tributo pago em outras localidades será compensado nesse respectivo país, o Brasil não tem obrigação nenhuma de aceitar a compensação, né? Exato. Tem um ponto interessante que toca um pouquinho a questão da tributação automática, né? Que acabou de ser implementada na lei que tributa os investimentos estrangeiros e offshore. Né? A minha próxima pergunta. Então, se você quiser fazer então, a pergunta, já vou até embolar dentro desse meu questionamento. O que eu acho que é legal? Primeiro, explicar o que é offshore. Né? Muitas pessoas, fala-se tanto, mas eu acho que é bacana a gente tratar aqui do conceito. Você falou recentemente aqui da questão das alterações trazidas pela legislação e talvez na sua resposta entrar um pouquinho mais nas mudanças que essa legislação trouxe. E eu acho que é bacana, e aí vou colocar uma opinião que é minha, né? O governo brasileiro, assim como de outros países, tinha uma visão muito negativa de offshore no passado, até porque muitos planejamentos foram feitos com o objetivo justamente de fraude, né? Mas eu tenho percebido uma mudança de postura, né? Principalmente depois da repatriação daquele programa que se permitiu, né, a legalização, vamos dizer assim, de valores que haviam sido remetidos para o exterior. Então, acho que na tua resposta dá para a gente abordar todos esses aspectos, né, Gabriel? Perfeito, Rodrigo. Essa lei que foi implementada no final do ano passado, ela basicamente instituiu aquilo que já existia para as pessoas jurídicas, Evandro. Quer dizer, você falou exatamente um ponto importante. O lucro da pessoa jurídica controlada no exterior era automaticamente reconhecido e adicionado, ainda, ao lucro da pessoa jurídica controladora situada aqui no Brasil. A gente chama do regime de tributação automática de lucro de controladas e coligadas no exterior. Essa mesma lógica, né, baseada na tributação em bases universais, a chamada TBU, ela foi transplantada para a pessoa física. Então, as pessoas que tinham investimentos em empresas estrangeiras, pessoas físicas, né, aqui no Brasil, muitas vezes, na visão da Receita, diferiam o imposto de renda a pagar. Por quê? Quando que a pessoa física pagaria o imposto de renda decorrente do lucro apurado de uma empresa investida no exterior? Quando esse lucro fosse distribuído na forma de dividendos. Não é? Como não havia distribuição de dividendos, esse lucro ficava represado na empresa estrangeira, não havia nenhuma tributação aqui no Brasil. Então, isso foi usado como planejamento e ainda, e de maneira lícita, né? É importante a gente dizer, porque a palavra offshore, o termo, carrega uma carga pejorativa, né? Todo mundo fala offshore, parece uma coisa ilegal. Offshore nada mais é do que alguma coisa fora das nossas fronteiras, né? Do nosso território. É uma empresa estrangeira. Então, é offshore uma empresa num paraíso fiscal ou num país de tributação regular. Tanto faz. E mesmo ter uma investida num paraíso fiscal, não é proibido pela nossa legislação. O que eu tenho que fazer? Simplesmente tenho que declarar esse investimento. Né? Então, muitas vezes, a irregularidade aqui no Brasil passava pela não declaração. A lei da repatriação foi a chance que as pessoas tiveram para declarar, para regularizar, para dizer, olha, eu sou o proprietário dessa offshore, esse investimento é meu, né? E por isso tiveram que pagar um pedágio, um imposto mais uma multa, na época chegava a 30%, e a partir daí você está certo nessa tua visão, Rodrigo. Acho que ficou mais fácil, as pessoas se sentiram mais confortáveis em declarar essas empresas offshores e
muita gente, né, ainda se usa e se vale desse planejamento, de novo, de uma maneira lícita. O que muda agora? Com a nova lei, né, que tributa investimentos exterior, essa lógica da tributação automática que se aplicava às pessoas jurídicas passa a aplicar também às pessoas físicas. Então, se eu tenho um investimento numa empresa no exterior, paraíso fiscal é uma regra, vou chegar lá, né? País de tributação regular é outra. Essas empresas, na medida em que oferirem lucro, ainda que esse lucro não seja distribuído a mim aqui no Brasil, eu vou ter que reconhecer o lucro proporcional à minha participação naquela empresa na minha declaração de ajuste anual. Então, ainda que eu não tenha o efeito caixa, não tenha recebido esse dinheiro, independentemente, veja, da distribuição de dividendos, eu passo a ser obrigado a pagar o imposto sobre a renda aqui no Brasil. Exatamente. É o que nós chamamos no direito tributário de disponibilidade jurídica, né, Gabriel? Que é a diferença da disponibilidade econômica e que é permitido essa modalidade de tributação pela legislação brasileira. Mas aí você está falando aqui, me veio uma dúvida. Quando eu considero este lucro não distribuído como renda do cidadão brasileiro, sócio dessa empresa, eu vou oferecer isso à tributação? Aqui no Brasil. Porque é muito doido, né? Porque você tem uma legislação brasileira que isenta de imposto de renda a distribuição efetiva de lucro oferida no território nacional advinda de empresas nacionais, e você não distribui o lucro e vai oferecer isso como tributação de renda. Exatamente. É que quando você pega a história do imposto sobre a renda, o objetivo dessa isenção que foi dada para a distribuição de lucros era privilegiar o investimento nacional nas empresas aqui. E aí tem um detalhe muito importante que já acontece aí, eu não vou nem entrar no detalhe da tributação internacional, mas na nacional, o imposto sobre a renda ele incide sobre disponibilidade econômica ou jurídica, ou seja, em alguns casos, né, é uma isenção. Não, mas fora da isenção, quando você pega as premissas gerais do imposto sobre a renda. Então, por isso que eu acho que assim, até as discussões judiciais sobre isso são complexas, porque o nosso histórico legislativo e jurisprudencial permite a tributação do imposto sobre a renda mesmo antes do efetivo ganho. Perfeito. Aqui tem um adicional, né, na complexidade dessa discussão, que é o fato de que eu sequer tenho ainda disponibilidade jurídica. Aí é que mora o perigo. Por isso que a gente chama da tributação automática, né? E essa ficção, ela já foi questionada no Supremo. Porque quando se implementou lá em 2001, via medida provisória, né, a tributação automática da pessoa jurídica controladora ou coligada de uma pessoa jurídica estrangeira, isso foi objeto de uma ação direta de constitucionalidade, né? O que se dizia, você está criando uma ficção jurídica, não é nem uma presunção, porque você está tributando lucro que não chegou aqui, nem contábil, nem juridicamente, e você está até mesmo invadindo a competência tributária do outro país. Principalmente com aqueles países com quem o Brasil tem acordo para evitar a dupla tributação. Aí a afronta era mais gravosa, né? O Supremo resolve algumas questões, mas ele não dá uma palavra final sobre a inconstitucionalidade dessa modalidade de tributação automática de lucros no exterior. Então, muito confortável até com esse cenário jurídico é que a Receita vem e implementa, a Receita, eu digo o governo, e implementa isso também para as pessoas físicas. Então, é uma lei questionável do ponto de vista jurídico, na minha ótica, porque se está tributando algo que não existe ainda para a pessoa física aqui no Brasil. E pense naquela situação em que você tem um investimento atrelado a ativos não líquidos, com baixo grau de liquidez, você vai ter que levantar o balanço dessa empresa lá no exterior, vai apurar um lucro, reconhecer esse lucro aqui na sua pessoa física, e a pessoa física que sempre foi tributada historicamente no Brasil pelo regime de caixa, vai ter que, talvez até sem disponibilidade financeira, ter que pagar imposto sobre esse lucro lá fora. Então, é uma coisa gravosa, né? É uma medida cuja constitucionalidade me parece, no mínimo, duvidosa. Agora, isso não aplica para todo mundo, só quero fazer essa observação. Quais são as duas hipóteses? Uma, a offshore está num paraíso fiscal, e aí a Receita Federal tem aquela lista de paraísos fiscais, ou
regimes privilegiados. E aí também a tributação é quase nenhuma ou nenhuma. Exatamente. Ou essa empresa, estando num país de tributação regular, tem uma renda passiva igual ou superior a 40%. Então, a lei ela vem dizer o que é renda passiva. Renda passiva são dividendos, juros, aluguéis, participações societárias. Então, quer dizer, presume-se que uma empresa tem renda passiva quando ela não tem uma atividade operacional sob um conceito talvez ultrapassado do que seja atividade operacional. Porque, de novo, renda passiva, receber participações societárias, lucros, aluguéis, a empresa pode ser considerada passiva só por conta disso, mas, de novo, é uma ficção criada pela lei e só nessas hipóteses é que efetivamente se faz esse reconhecimento automático do lucro. Então, se eu tenho uma empresa que presta serviços no Canadá, vamos montar um escritório de advocacia amanhã no Canadá, nós 3 vamos ser sócios desse escritório, vamos prestar consultoria jurídica. Essa atividade, essa renda decorrente dessa atividade não é considerada passiva para fins da lei. Então, o lucro auferido por essa empresa lá só vai ser tributado quando chegar aqui para a gente, né? Com a forma de dividendo. Mas é uma diretriz preocupante, né? Essa que vem sendo adotada, porque pode ser que haja uma ampliação no futuro, né? Esse é o ponto. A gente está falando aqui de pessoas que eventualmente escolhem fazer um movimento internacional, seja de mudar de país, seja de investir lá fora, né? Você já até falou um pouquinho disso que eu vou tocar agora, mas acho que é um tema importante da gente abordar, porque o Brasil é um país formado por diversas nacionalidades, né? Você tem uma imigração japonesa enorme, uma imigração italiana gigantesca, árabe, libanesa, mais para o sul, alemã, sem contar... Chinesa, né? Chinesa, agora recentemente, mais recentemente coreana, né? E sem contar a origem portuguesa da nossa própria colonização, né? E a reforma tributária está tratando de questões que vão falar de herança e doações no exterior. Então, às vezes, o cara não fez movimento nenhum, ele não foi investir em nada, ele veio aqui, montou o restaurante de comida árabe dele, está bonitinho ali, não quer nem saber do que está acontecendo lá, né, do outro lado do mundo, de onde ele veio, a família dele veio, mas ele recebe uma herança lá no exterior, ou um tio faz uma doação para ele, e ele recebe esse patrimônio lá. Reforma tributária está olhando para isso com um detalhe, né? O que a gente pode esperar por aí, o que vem por aí. Você já falou um pouquinho disso, mas acho que era legal. Acho que é bom reforçar, acho que é legal. Porque esse é um cidadão que não está nem pensando em fazer nada lá fora, mas quando ele menos vê, ele está nessa situação. E a gente tem muitos clientes aqui do Brasil que têm situações parecidas em Portugal, herança, uma série de questões. Exatamente, Evandro. E é importante mesmo a gente ressaltar isso, porque a gente está discutindo muito o IVA na reforma tributária, CBS, IBS, mas ninguém está discutindo isso, talvez, com a necessária atenção, né? E o Estado de São Paulo já se antecipou. Tem um projeto de lei, óbvio, a Constituição foi alterada, isso não quer dizer que os estados já podem cobrar o ITCMD, exatamente porque as leis, e aqui a lei específica do Estado de São Paulo, foi inclusive julgada inconstitucional pelo Supremo. Então essa lei não vale mais. São Paulo tem um projeto de lei, vai ter que alterar e vai poder tributar, agora nos termos da reforma, né, essas heranças ou doações que sejam auferidas no exterior, né? E como isso foi alterado no âmbito da Constituição, e já havia, na verdade, uma previsão na Constituição anterior, é que nunca se regulamentou isso via lei complementar como era exigido. Agora, mais do que nunca, talvez seja a hora de se pensar em planejamento sucessório, né? Eu acho que se alguém estava em dúvida sobre fazer algum movimento nesse sentido, a hora é agora. Porque se o Estado de São Paulo passar essa lei esse ano, o ano que vem está valendo. Não, e detalhe, né? Vou aproveitar, nós já fizemos aqui um episódio para falar de planejamento sucessório aqui, e vou recordar, vou aproveitar essa observação que vocês fizeram. Independentemente de quem tem negócios no exterior, principalmente para quem mora em São Paulo, tributação que é de 4%, possivelmente no ano que vem ela será majorada. Existe não só um, né? São 3 projetos correndo aí na Assembleia Legislativa com
com ideias de alíquotas progressivas que podem chegar a 8%. Exatamente. Então, eu acho que, independentemente de você ter negócios no exterior, eu acho que esse é o ano de se realizar o planejamento sucessório, obviamente, para quem está em fase D, né? Eu vou puxar a brasa para a nossa saidinha de Portugal, né? Sem qualquer trocadilho. Mas Portugal, interessantemente, não tem o imposto sobre herança. Sobre herança. Então, quer dizer, quem está de mudança para lá e já está pensando num planejamento, talvez seja o momento, agora, né? Então, é um dado interessante. Ao passo em que outros países têm imposto sobre herança e, às vezes, de maneira até só para recordar. Se pegar os países nórdicos, os próprios Estados Unidos, com alíquotas agressivas. Exatamente. E só para recordar hoje, né, para quem quer se tornar cidadão português, continua ainda aquela possibilidade, independentemente do vínculo, né, de você ter um ascendente português com 500 mil euros de investimento. Hoje a questão do investimento num imóvel, ela está descartada, né, Gabriel? Até importante a gente recordar, mas o investimento em fundos, hoje atingindo o valor de 500 mil euros, já permite a aquisição da cidadania portuguesa. E a gente vê em Portugal uma flexibilização muito grande para atrair residentes, imigrantes brasileiros, né? O idioma. Já se fala que somos mais de 400 mil em Portugal legalizados. Não entram nessa conta. A conta é mais de 1 milhão, né? Porque não entram os ilegais, que agora deve diminuir esse número, porque tem essa lei permitindo a regularização, essa janela, e não entram os que têm dupla cidadania. Então, quem tem a cidadania italiana, própria portuguesa, por exemplo, como entra como cidadão comunitário, não é contabilizado como brasileiro, né? Então, realmente, a conta deve estar próxima de... Mas o critério é esse, né? 500 mil euros, investimento em fundos, ações... Sem contar os inúmeros... ou aquisições de participações societárias também, né? Existem muitos incentivos em Portugal, né, para o investidor, para o empresário. Verdade. Então, o empresário lá, enfim, vai encontrar um ambiente totalmente propício do ponto de vista fiscal, tributário, para investir, né? A carga tributária em Portugal é leve? Não é leve. Não. Então, quem muda para lá, a gente faz sempre esse alerta. Se chega o imposto sobre a renda lá, 48%. E se paga um chamado adicional de solidariedade, que somado dá 52%. Qual que é a diferença de Portugal do Brasil? Entrega, exatamente. Serviços públicos. Então, quando a gente conversa, inclusive com o Fernando, nosso sócio português, óbvio, ele faz as opções dele, os cidadãos fazem, mas tem muita gente que, se quiser, vai poder se valer do ensino público de qualidade, né? Saúde. Público de saúde. Então, assim, segurança, né? Até brinco com ele. Quanto você paga de condomínio aí? Não existe, né? Condomínio é a despesa rateada do imóvel da área comum. Para você poder se trancar com segurança dentro da sua própria casa. Exatamente. Para quem está nos ouvindo, né, e às vezes não sabe disso, o Escritório Brasil Salomão está em Portugal desde 2018. Tem lá o Fernando Senise e a equipe. Nós contamos desde o final de 2022 com uma sede nossa em Portugal, né? Estamos muito bem instalados lá em Lisboa, e uma outra sede no Porto também, com algumas parcerias que temos naquela localidade. Então, nosso escritório está preparado para dar essa assessoria para quem está indo para lá. E o Gabriel aqui, de braços dados com o Fernando lá, faz a ponte São Paulo-Lisboa para quem está interessado em saber sobre isso. Meus amigos, é duro, mas como eu mencionei, o tempo aqui passa rápido e nós vamos chegando aqui para o final desse nosso episódio. E antes de passar a palavra aqui para as considerações de vocês, não tem como não registrar, Gabriel, minha profunda gratidão por todos os anos aqui de convívio, você que tem a minha admiração, meu respeito como pessoa, como profissional, que né, pela família que você formou, pela sua mãe, que eu amo de paixão, Dona Xexé. Aqui nosso beijo, tenho certeza que ela vai assistir esse programa. Muito obrigado por passar tantas informações importantíssimas, principalmente nesse mundo, o Evandro falou muito bem, esse mundo globalizado que nós vivemos, onde é tão fácil, né? Hoje todo mundo tem acesso aos outros países, a investimento, ainda que você não queira comparecer fisicamente, para fazer um investimento hoje, a coisa mais simples do mundo. Eu acho que essas premissas que você trouxe aqui serão de grande valia, de grande valor para todos que estão
nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso querido Pod Brasil. Rodrigo, Evandro, eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer, como eu já disse para vocês, voltar a Ribeirão Preto, voltar aqui à nossa casa, à nossa matriz. Me enche de alegria, de verdade. Assim, é uma sensação de retorno à casa e num bate-papo tão descontraído, agradável, acho que de um nível bacana. Só posso agradecer. Obrigado, de verdade. É um prazer, uma honra ser sócio de vocês, ser amigo de vocês, estar nessa luta diária. E, poxa, vamos, quem sabe, retomar esse assunto no segundo momento, porque faltou bastante esse tema outros, aqui. né? Porque sabemos das suas especialidades aqui nos mais diversos assuntos. Eu vou terminar encerrando justamente falando isso. A gente recebeu aqui no Pod Brasil hoje o advogado, mas também o poeta, escritor, compositor, guitarrista Gabriel Prata, né? O Gabriel tem CD publicado, disco publicado, livro de poesia, né? Um cara 360 graus, né? É por isso que se torna um advogado tão interessante, porque tá ligado à música como eu também, né? Aliás, aprendendo muito com você na música também, né, Vandão? Do lado de dois guitarristas exímios, né? E ele veio de camisa dos Beatles e não quis gravar o podcast. Verdade, pessoal, veio em tá homenagem. Nos assistindo aí, ó, eu estava com a camisa dos Beatles em homenagem aos dois, mas eu tive que tirar, colocar a farda aqui para ficar no nível dos fenômenos. Então fica a sugestão final aqui, Evandro, de montar o estúdio de música. Vamos fazer. Né, guitarra, bateria, violão, tudo que tem direito, aí a gente faz uma canjinha aqui. Isso aqui já foi como tudo na vida, com segundas intenções. Bora logo gravar fazer um podcast com chorinho. Musical. Exatamente. Chorinho acho que não vai ser eu, Gabriel. Ok, errou, a gente tá aqui. Aí, ó, o Sandrão vai. Legal. Esse foi mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Escritório Brasil Salomão, que está sempre com um episódio novo às terças-feiras, às 19 horas, no nosso canal do YouTube ou nos principais canais de streaming. Se você tem alguma sugestão, quer trazer algum tema para a gente debater aqui ou fazer alguma pergunta, você fala com a gente pelo podbrasil@brasilsalomão.com.br ou em qualquer uma das nossas redes sociais. Prazer ter você aqui mais uma vez conosco. Até mais, pessoal. Prazer ter Obrigado, vocês aqui. prazer. Viva!